Acontecimentos como enchentes, desmoronamentos, terremotos, aquecimento global e outros são motivos de grandes preocupações para ambientalistas, cientistas, pesquisadores e até mesmo para os leigos, pois sabemos das dificuldades que o mundo enfrenta para a melhoria e conservação do meio ambiente. Paralelo a isso, a crescente necessidade de produção que acaba alterando a natureza e muitas formas de vida. O mestre em Direito Francisco Sacomano Neto pesquisou o assunto, tema do programa Academia de hoje. O direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia qualidade de vida às atividades nucleares. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Metodista de Piracicaba, como exigência parcial para a obtenção do título de mestre em Direito. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, convidamos Ivan Camargo, doutor em Energia Elétrica pela Université Grenoble da França e professor da Universidade de Brasília, e Ivens Lúcio do Amaral Drummond, advogado e especialista em Direito Ambiental. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e, de forma não diferente, também agradecer ao professor Francisco, a quem eu peço, inclusive, para fazer a apresentação do seu trabalho. Obrigado. Nós vamos falar sobre o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a sadia qualidade de vida e fazer a relação com as atividades nucleares. Isso se dá ao fato de que o direito ambiental é uma disciplina multidisciplinar, onde nós precisamos muitas vezes buscar conceitos de outras áreas do conhecimento humano para podermos concluir o nosso estudo na área jurídica. Agradeço ao convite da TV Justiça, ao programa Academia, aos dois colegas que vieram nos prestigiar e agradeço desde já os comentários e as recomendações que vierem a ser feitas. Nós iniciamos nosso trabalho estudando o meio ambiente ecologicamente equilibrado, efetuando um conceito do meio ambiente, analisando o artigo 225 da Constituição Federal e conceituando o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como as ações governamentais que são praticadas para a área ambiental. Seguimos fazendo uma relação entre o homem e o meio ambiente, até porque, para a área jurídica, é importante fazer essa análise antropocêntrica. As consequências das ações humanas no desequilíbrio ambiental e o aumento da população humana e a maior expectativa de vida como dois fatores que contribuíram para esse desequilíbrio. Nós temos nos países desenvolvidos um aumento cada vez maior na expectativa de vida, as pessoas vivendo cada vez mais, e nos países subdesenvolvidos, uma ausência do controle de natalidade que leva ao aumento populacional. Esses dois fatores contribuíram, no nosso ver, com o desequilíbrio ambiental. Passamos a analisar o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando um conceito para a vida, e a nossa Constituição Federal de 88 foi um pouco além. Ela não se ateve a analisar vida, ela também estabeleceu que se busque a sadia qualidade de vida. Isso é muito importante para que a gente possa propiciar vida saudável, não apenas ao ser humano, mas também a todos os outros seres que vivem sobre a Terra. Passamos, então, uma vez vista a questão da vida, da sadia qualidade de vida, aos recursos naturais, aquilo de onde a gente extrai todos os nossos bens de consumo, tudo aquilo que a gente vai consumir. Fazendo uma análise acerca da exploração sem controle desses recursos naturais até a segunda metade do século XX, e a necessidade crescente hoje de reduzir, reutilizar e reciclar o que for possível, uma vez que se chegou à conclusão de que boa parte dos recursos naturais são finitos. E como são finitos, nós devemos fazer um melhor aproveitamento desses recursos. Buscamos aí uma análise com relação à energia, buscando conceituar energia, vendo o aumento da necessidade de energia, uma vez que nós temos cada vez um aumento populacional e, além do aumento populacional, essas questões da industrialização, que cada vez mais a energia é necessária para um modo de vida humano. A realização de pesquisas, que é algo constante, para que nós possamos ter um melhor aproveitamento das energias,
fazendo uma análise das várias formas de conversão das energias em energia elétrica, né, e ressaltando a importância de um mix de energias, ou seja, que todos os países procurem aproveitar o máximo de formas de conversão possível. Onde se tem bastante vento, vamos aproveitar a eólica. Onde você tem um sol em abundância, vamos aproveitar a energia solar. Onde tem bastante água, vamos fazer o uso da hidroeletricidade. E assim por diante. Passamos a seguir, então, fazer um conceito acerca da energia nuclear, um dos pontos-chave do nosso trabalho. Verificamos a questão do conceito da energia nuclear, das formas de conversão, demos uma breve análise pela fissão e pela fusão nuclear, a escolha pela fissão e não pela fusão, uma vez que a fissão nuclear, que é a divisão dos átomos, é algo mais fácil de se controlar do que a fusão nuclear, pelo menos pelos nossos conhecimentos até o presente momento. Fizemos uma análise da energia nuclear na Constituição Federal de 1988, dissecando os conceitos estabelecidos no artigo 21, inciso 23 da nossa Carta Magna. Né? Procuramos estabelecer conceito a conceito, dando uma análise jurídica do entendimento de cada um daqueles termos constantes na Constituição Federal. Vimos a questão da utilização da energia nuclear. A energia nuclear é utilizada em diversas áreas. A medicina nuclear é muito avançada hoje, é extremamente necessária em exames e tratamentos. Fizemos uma análise também acerca da proibição de fins não pacíficos da utilização da energia nuclear. Após a ocorrência do lançamento das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, houve uma preocupação muito grande da comunidade internacional e principalmente da comunidade científica internacional de que isso não voltasse a se repetir, uma vez que as consequências são extremamente graves e estão na memória de todos nós até hoje. Então, em razão disso, tratados internacionais foram firmados para evitar que essa energia nuclear seja utilizada de forma não pacífica, mas ainda assim nós temos algumas preocupações, que é com relação principalmente às antigas repúblicas que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde existe bombas com nucleares e que tem receio de que isso seja vendido, uma vez que, inclusive, boa parte delas sofre problemas econômicos. Em razão disso, também nós analisamos os riscos da atividade nuclear, a destinação dos rejeitos, que é um problema também grave, né? Procurando dar alguma orientação nesse sentido. Fizemos uma análise daí jurídica da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEM, que é o órgão brasileiro responsável pelo controle da atividade nuclear, apresentando alguns problemas, na nossa opinião. Um deles é o fato de que os funcionários da CNEM são seletistas e não estatutários, com isso eles podem ser demitidos sem justa causa, e por ser uma atividade extremamente importante e onde há alto risco envolvido, nós entendemos que eles deveriam ser estatutários para que pudesse ter um pouco mais de segurança nos pareceres e na sua atuação. Uma outra crítica que se faz também com relação aos funcionários da CNEM diz respeito à duplicidade de funções. É a comissão que faz a regulação e também faz a fiscalização das atividades nucleares. Nós entendemos que fica um pouco estranho aquela pessoa que regula também fiscalizar. Então, uma das nossas sugestões dentro do trabalho é de que haja uma divisão de funções. Né? Crie-se uma nova instituição e fique com a CNEM ou a regulação ou a fiscalização. Mas as duas atividades dentro do mesmo órgão nós achamos algo um pouco estranho. Fizemos uma análise básica, jurídica, sobre a questão das usinas com reator nuclear, desde o licenciamento, que é o ato inicial, o nascimento da usina nuclear, né? Uma forma bem rápida pelo funcionamento, também uma análise jurídica, não temos o conhecimento específico para poder aprofundar nesse sentido, mas fizemos também uma análise acerca do descomissionamento, que é como se fosse a desmontagem da usina nuclear e a preocupação com a destinação desses materiais, desses rejeitos. Analisamos a fragilidade da legislação brasileira acerca do assunto. O Brasil precisa aprofundar um pouco mais na parte legislativa, no que diz respeito à implantação de usinas com reator nuclear. Seguimos verificando a precaução e a prevenção, dois dos princípios basilares do direito ambiental,
nas atividades nucleares. Fazemos uma breve relação acerca de acidentes e incidentes, buscando a classificação da Agência Internacional de Energia Atômica para cada nível de acidente, de incidente que ocorra. E, rapidamente, passamos pelos acidentes ocorridos em Chernobyl, em 3 Mile Island, nos Estados Unidos, e também o que ocorreu em Goiânia, com o Césio 137, que é algo que nos parece e preocupa um pouco mais. Porque as usinas com reator nuclear, seja como for, elas têm todo um aspecto de segurança envolvido, enquanto que essas pequenas unidades onde há radiação, é mais difícil de se fazer um controle. E essa questão do Césio 137 ficou bem exposta nesse sentido. Era um aparelho de radiografia de um hospital desativado, que foi apropriado, vamos dizer assim, por 2 pessoas que venderam a um dono de ferro velho, e esse dono de ferro velho desmontou aquele aparelho, e, segundo a imprensa da época, ficou maravilhado de ver que aquilo brilhava no escuro, né? E não só ele não tinha noção do que ele estava tratando, que uma de suas filhas chegou a comer parte daquele material e faleceu em razão disso. E o número desses materiais existentes no planeta, no Brasil, nos nossos estados, é muito maior do que a quantidade de usinas com reator nuclear. Então, me parece que a preocupação maior nossa deva ser com esses pequenos depósitos do que com as grandes usinas. Fizemos uma análise acerca da responsabilidade civil por danos ambientais, concluindo que ela é objetiva, ou seja, independente de culpa. Fazemos uma crítica em razão da ausência de tipificação criminal, ou seja, de crimes previstos exatamente para essas atividades. E, partindo para as nossas considerações finais, nós ressaltamos a importância do estudo, a importância do tema, a implantação de campanhas educativas para a área ambiental, que é algo extremamente importante, implantação de políticas públicas da redução de consumo, tentar evitar esse consumo desenfreado que nós temos hoje em dia, e fazer a reutilização e reciclagem de recursos, a questão já tratada da alteração do regime de contratação dos funcionários da SENEM, a questão da segurança, né, da falta de segurança dos funcionários em razão dessa duplicidade de funções, a criação desta nova agência, e uma crítica grande que nós fazemos é que a usina nuclear de Angra 3, ela está sendo instalada após a edição da Constituição Federal de 88. E a Constituição Federal de 88 estabelece que, para a criação de usinas com reator nuclear, há necessidade de lei federal. A legislação anterior à Constituição, nos parece, não foi recepcionada nesse sentido. Então, para a instalação, porque a instalação da usina nuclear não tinha iniciado antes da edição da Constituição Federal de 88. Então, no nosso entendimento, há necessidade de uma legislação federal, uma lei federal específica, aprovada pelo Congresso Nacional, para permitir a instalação de Angra 3. Concluímos apresentando alguns anexos, onde fazemos uma relação de incidentes e acidentes envolvendo a atividade nuclear no Brasil e no mundo. Né? Trazemos também alguma parte da legislação sobre Angra 3 e uma parte da legislação que trata da reparação dos danos às vítimas do acidente em Goiânia. Bem, quero aqui agradecer ao professor Francisco Sacomani. De fato, esse é um tema que sempre levanta muita discussão, né? Acredito que na academia não seria diferente essa discussão em torno desse assunto, seja para ambientalistas, físicos ou pessoas muito mais próximas ligadas, e aí a própria população, que também depende da energia. Mas o nosso debate vai ficar para daqui a pouquinho, depois do intervalo. Por enquanto, vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste estudo. Direito Ambiental Brasileiro. Autor, Paulo Afonso Leme Machado. Revista atualizada e ampliada. Malheiros Editores. Direito Ambiental e Questões Jurídicas Relevantes. Autor, Elita Barreira Custódio. Série Verde Meio Ambiente. Editora Milênio. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. Autor, Celso Antônio Pacheco Fiorilo. Editora Saraiva. Bem, nós vamos agora a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta com a academia. Até já!
E olha, hoje a Academia debate a dissertação O Direito Difuso ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado e a Sadia Qualidade de Vida, as Atividades Nucleares. Estudo do mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, Francisco Sacomano Neto. Os convidados do programa são Ivan Camargo, doutor em Energia Elétrica pela Universidade de Grenoble, na França, e também professor da Universidade de Brasília, e Ivens Lúcio do Amaral Drummond, ambientalista e especialista em direito ambiental. Bom, antes de darmos início ao nosso debate, vamos conhecer algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial. Nanotecnologia, ambiente e direito. Desafios para a sociedade na direção a um marco regulatório. Dissertação de Rafael Luiz Ferronato. O Ministério Público Brasileiro. A atuação extrajudicial no enfrentamento dos desafios ambientais do século XXI. Dissertação de Simone Martini. Os direitos humanos e a proteção aos migrantes ambientais frente aos riscos e desastres ecológicos. Dissertação de Vanessa Vergani. Bem, para dar início aqui ao nosso debate, gostaria de convidar o professor Ivan Camargo. Muito obrigado, um prazer estar aqui, eu queria agradecer à TV Justiça por esse convite, e é um prazer participar de uma discussão multidisciplinar como essa, importante, né? Um especialista na área de energia como eu, debater com o professor Francisco esse trabalho, tá certo? Eu queria inicialmente cumprimentar pelo trabalho e pela sua apresentação, viu? Estamos formando bons professores, as universidades estão com esse trabalho, eu cumprimento você. E, evidentemente, eu não vou entrar muito na área do direito, porque não é minha praia. Eu gostaria simplesmente de fazer alguns comentários elogiosos, no caso, sobre o teu enfoque da área de energia, tá certo? Aqueles processos que você descreve, o nuclear, evidentemente, hidráulico, eólico, solar e tal. Eu achei interessante a forma como que você abordou e a precisão, o cuidado que você teve na abordagem do tema, tá certo? Então, parabéns por esse processo. E eu gostaria de enfatizar essa necessidade que temos de estudar esses processos, porque não podemos importar soluções, tá certo? Cada país tem a sua característica, e a característica talvez principal do nosso sistema elétrico seja a expansão. O brasileiro consome pouca energia e ela vai precisar continuar expandindo, tá certo? O consumo de energia elétrica no Brasil, que é baixo, com as novas tecnologias, com a informação, vai precisar crescer e a gente precisa estudar quais serão as fontes, inclusive a nuclear, e quais serão os impactos, que a gente precisa tomar o cuidado ambiental sem nenhuma sombra de dúvida. Tá certo? Então, gostei muito do teu trabalho e muito apropriado para a situação atual do Brasil. Tá certo? Eu tentando ser muito breve nesses comentários, eu gostaria também de dizer que nós, brasileiros, temos que nos orgulhar do nosso processo de conversão de energia. Nós somos referências para o mundo, né? O mundo gera 10% de energia renovável, energia elétrica, e nós é 90%. Então, nós somos referência e nós somos ricos. Nós temos sol, nós temos vento, nós temos biomassa, nós temos água. Então, nós podemos caminhar por um processo que mantenha essa característica renovável, tá certo? Muito importante para o Brasil. Uma única pergunta, professor Francisco. Eu trabalhei muitos anos na ANEEL. E a ANEEL, como o SENEM, que você trata no seu trabalho, ela tem essa dupla função, regular e fiscalizar. Áreas diferentes e regula-se e fiscaliza. Você fez uma crítica a isso. Essa crítica, então, eu imagino que seja uma crítica ampla a essas agências brasileiras. Eu gostaria que você comentasse isso, porque na ANEEL, me parecia muito razoável o processo de regulamentação com esse processo de fiscalização. Eu queria saber os teus comentários, né, que eu percebi no teu trabalho. Agradeço, professor Ivan, pelos comentários elogiosos. Nós acreditamos que sempre que você tenha atividade regulatória, a atividade de fiscalização deve ficar com uma instituição diferente. Se nós formos buscar, já desde a época de Montesquieu, a divisão do poder, né, ou a divisão em poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, nós temos exatamente este aspecto de que haja a fiscalização de um pelo outro, né? Buscando, desde Montesquieu, já há alguns séculos,
Eu creio, e isso tem se mostrado algo dentro dos países, em processo democrático, algo extremamente importante, uma vez que um freia o outro, o sistema é chamado de freios e contrapesos, né? É importante que nós tenhamos as funções diferentes, as funções definidas. Então, as agências todas, na nossa opinião, que tenham esta função de regulação e fiscalização, deveriam ter isso dividido, né? A finalidade não é gerar novos cabides de emprego, não é aumentar a quantidade de funcionários públicos, mas a finalidade é fazer com que nós tenhamos funções extremamente definidas. É estranho aquele que impõe a norma também ser o responsável pela fiscalização de sua aplicação. Nos parece que não obedece muito bem ao que já foi ensinado há alguns séculos aí. E vem, Lúcio. Gostaria também de agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui na TV Justiça e dizer da relevância dessa TV para a discussão dessas temáticas, principalmente a temática ambiental, que é uma área que eu atuo. E também já de antemão eu tive a oportunidade de ler com bastante calma a dissertação do professor Francisco e já de antemão também parabenizar por esse trabalho. Professor, eu gostaria que você, se for possível, falasse um pouco sobre o papel do governo, principalmente o governo federal, tendo em vista que o atual governo já é sabido por todos que é um governo, a nossa presidente é desenvolvimentista. Então, como você enxerga o papel desse governo na proteção do meio ambiente e no equilíbrio, né, na busca pelo desenvolvimento sustentável? Uma outra comentário que eu gostaria, se for possível, o senhor na página 39 fala da questão do aumento da população humana no planeta. Como o senhor vê a condição de conciliar a liberdade individual do cidadão em querer ter 1, 2 ou 3 filhos e a necessidade, que eu concordo também, da necessidade do planejamento familiar? Como você veria essa conciliação da liberdade individual e o direito difuso, o direito coletivo, no caso, o direito difuso? E em relação um pouco mais sobre a questão da energia nuclear, professor, é reconhecido por todos que a energia nuclear, pelo menos do ponto de vista das emissões atmosféricas, ela de fato é uma energia limpa, né? O grande problema que eu vejo, e nós ambientalistas enxergamos, é exatamente a questão dos rejeitos. Inclusive no Brasil, até hoje, os rejeitos da usina nuclear, você falou muito da usina nuclear 3, Angra 3, mas a usina nuclear Angra 1 e Angra 2, até hoje, a licença definitiva para os rejeitos dessas duas usinas ainda não existe. Vocês vejam só que discrepância, né? Então, se o senhor também puder fazer um pequeno comentário sobre isso, eu gostaria. E, por fim, em relação ao que o próprio governo já está prevendo aí novas centrais termonucleares, como você vê a conciliação da sadia qualidade de vida, a dignidade da pessoa humana e a população do entorno dessas futuras centrais termoelétricas, tendo em vista até o aspecto psicológico, que faz parte da sadia qualidade de vida do cidadão? Certo. Agradeço ao professor pelas contribuições. Espero poder solucionar aí as questões formuladas. Com relação, em primeiro lugar, ao desenvolvimento sustentável, alguns ambientalistas nos afirmam que chegou a hora da gente pôr um pouco o pé no freio, né, e ver se nós temos realmente necessidade de toda essa implantação de novas indústrias, novas usinas, e coisa para que a gente possa verificar. É algo totalmente difícil de ser feito. É o nosso embate dentro do direito ambiental, dentro da área ambiental como um todo, né? Desenvolver ou preservar, né? Desenvolver e preservar. Nos parece que é isso que está se buscando. O tema da Rio+20 foi exatamente em cima disso. O termo desenvolvimento sustentável busca-se as duas coisas. É claro que não é uma equação simples, né? Aqueles que querem desenvolver, muitas vezes querem desenvolver a qualquer custo. E aqueles que querem preservar, também querem preservar sem desenvolvimento. É uma equação difícil. O governo, nos parece que nessa questão do novo Código Ambiental, agiu de forma correta, tentando solucionar, principalmente a parte ambiental, algumas visões que os ambientalistas têm, né? Então, nos parece que a intenção do governo está sendo de
buscar o desenvolvimento, mas também com a preservação do meio ambiente. Com relação à questão populacional, também é algo extremamente complicado se nós pegarmos dentro do Brasil, porque envolve muitas vezes questão religiosa e também a questão familiar, né? Cada um de nós tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que bem entender, só que nos parece que o aumento desregrado da população está trazendo consequências graves, né? Não só no Brasil, como no mundo todo. Então, o que eu costumo enxergar, o que eu consigo enxergar, para todas as questões, me parece que é a educação ambiental, a educação para que se possa mostrar às pessoas quais os efeitos, né? O trabalho citado, no qual eu fundamento esse meu pensamento, que é do meu professor orientador, professor Paulo Afonso, e uma de suas filhas. Ele é graduado em Direito e ela é médica, então também um trabalho multidisciplinar, e nos parece que eles fazem essa colocação de forma correta. Nós temos que fazer a educação, né, promover a educação para que as pessoas possam enxergar de forma correta, que não está se tentando inibir ninguém ou proibir alguém de ter filhos. A finalidade é de que isso seja feito de forma programada para que nós possamos ter um país sustentável, um mundo sustentável. A terceira questão diz respeito à questão nuclear, dos rejeitos radioativos. Das usinas o professor Paulo Figueiredo, que fez parte da nossa banca de dissertação e especialista em energia como professor, ele nos chamou a atenção para algo extremamente interessante. Os grandes rejeitos nos preocupam, mas nós temos que ter a preocupação com os pequenos rejeitos. Quando um técnico entra para fazer um conserto na usina nuclear e tira de lá um parafuso, esse parafuso veio com a energia nuclear, ele tem que ter uma destinação, tem que ter um rejeito. E isso é um problema sério em todos os países. Na Europa existe o trem atômico, né, que é levado para fazer o tratamento dos rejeitos radioativos e ninguém quer receber esses rejeitos. Então isso é também uma questão de extrema preocupação e é um dos pontos onde nós temos o problema da utilização da energia nuclear para a conversão em energia elétrica em razão desse aspecto dos rejeitos radioativos. O tratamento deles é algo que nós temos que nos aprofundar e verificar. E o Brasil está mesmo com esse problema. Nós não temos ainda um depósito aprovado, licenciado, para que nós possamos ter a destinação correta dos rejeitos. Mas um dos pontos apontados pelo IBAMA no processo de licenciamento de Angra 3 é que se faça a destinação correta dos rejeitos de Angra 1 e 2. Então, nos parece que está sendo tomada atitude no caminho correto aí. Ou seja, entre aquela questão tão importante como pensar em montar, é o desmontar. Bem, eu quero aqui agradecer ao professor Ives, também ao professor Ivan e, claro, ao Francisco Sacomano, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser apresentado aqui no Academia. E agradeço a participação dos senhores e convido você, acadêmico, a participar de nosso programa. Traga o seu trabalho para ser debatido aqui no Academia. Para participar, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa.